tem que ter autoridade intelectual e autoridade moral, porque senão ele não é um profeta. Isso posto, a vez de concluir que o verdadeiro missionário de Deus tem de justificar pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras, a missão de que se diz portador. Tirai também esta outra consequência. Se, pelo seu caráter, pelas suas virtudes, pela sua inteligência, ele se mostra abaixo do papel com que se apresente, ou da personagem sob cujo nome se coloca, então, às vezes, é um espírito, e diz que é, por exemplo, São Vicente de Paulo, não é? Diz que é São Vicente de Paulo. Então, mas a linguagem é chula, não é? As obras dele não refletem as obras que ele inspira, não refletem a personagem Vicente de Paulo, né? Aquela personalidade. Provavelmente ele é um impostor. Né? Então, mas não é. Eliseu, eu posso te pedir para você fechar a câmera? Eliseu? Você poderia fechar a câmera? Então, ele mais não é do que um histrião de baixo estofo, que nem sequer sabe imitar o modelo que escolheu, não é? Porque, às vezes, a pessoa é um bom ator, né? Ele pega... Não, eu vou aqui imitar uma alma nobre, Dr. Bezerra e tal, mas ele não sabe nem mesmo imitar, né? Outra consideração. Os verdadeiros missionários de Deus ignoram-se a si mesmos, em sua maior parte. Desempenham a missão a que foram chamados pela força do gênio que possuem, secundado pelo poder oculto que os inspira e dirige a seu malgrado, mas sem desígnio premeditado. Então, a pessoa, ela diz que a humildade é uma virtude que a pessoa perde no momento que descobre que a possui. A hora que você fala assim, nossa, eu sou humilde, pronto, já não é mais, né? Então, é isso. O Chico Xavier dizia assim, gente, não fala isso de mim não, eu sou um capim, né? Ele falava, eu sou um capim. Aí tem gente que quer imitar o Chico, aí fala, eu sou um capim. Não, você não é um capim. Essa palavra, essa expressão fica boa na boca do Chico. Mas se eu falar assim, não, eu sou um capim. Não, eu estou sendo arrogante, eu não sou um capim, né? Então, é isso. Também, às vezes, nós espíritas, às vezes nós falamos assim, damos um conceito complexo, algum ponto de vista que seja nosso, né, e que exija uma certa análise e tal, às vezes a pessoa não compreende, então, às vezes a pessoa não concorda, aí a pessoa diz assim, ouça quem tiver ouvidos de ouvir, né? Quem tiver ouvidos de ouvir, ouça. Então, isso é uma fala do Cristo. Fica bom na boca do Cristo, não na nossa. Ouça quem tiver, eu já falei, agora quem tiver ouvidos de ouvir, que ouça, quem não tiver. Gente, isso é muita arrogância, né? Muita arrogância. Então, quando alguém falar isso, a gente não vai falar nada, vai ficar quieto, mas a gente vai pensar, meu Deus. Porque Jesus falando isso está ok, mas nós falando não funciona, igual Cristo, é só um capim, para ele funciona. Então, que nem sequer sabe imitar o modelo que escolheu. Outra consideração, os verdadeiros missionários de Deus ignoram... já foi. Numa palavra,
Os verdadeiros profetas se revelam por seus atos, são adivinhados, ao passo que os falsos profetas se dão eles próprios como enviados de Deus. O primeiro é humilde e modesto, o segundo orgulhoso e cheio de si. Fala com altivez e como todos os mendazes, parece sempre temeroso de que não lhe deem crédito. Por isso que ele fala, quem tiver ouvido de ouvir, que ouça, né? É porque às vezes vem aquelas teses esquisitas. E aí o Kardec avisou, né, gente, olha, é melhor que nós coloquemos ali na geladeira 10 verdades, a corremos o risco de aceitar uma mentira. Então, às vezes, até uma verdade, mas nós estamos botando ali na geladeira, nós estamos tentando avaliar. E a pessoa fala, não, é que vocês não têm ouvido de ouvir, né? Isso que eu estou falando. Alguns desses impostores têm havido pretendendo passar por apóstolos do Cristo, outros pelo próprio Cristo. E, para a vergonha da humanidade, hão encontrado pessoas assaz crédulas, que eles creem nas torpezas. Entretanto, uma ponderação bem simples seria bastante a abrir os olhos do mais cego, a de que, se o Cristo reencarnasse na Terra, veria com todo o seu poder e todas as suas virtudes, a menos se admitisse o que for absurdo, que Cristo, né, houvesse degenerado. Então, aí não dá, né? Como é que o Cristo vem pregar ideologias, né, contrárias a tudo que ele ensinou, né? Então, evidentemente que determinadas questões, elas não vêm do Cristo mesmo. Ora, do mesmo modo que, se tirardes a Deus um só de seus atributos, já não tereis Deus. Se tirardes uma só de suas virtudes, ao Cristo já não mais o tereis. Possuem todas as suas virtudes os que se dão como Cristo? Essa é a questão. Observai-os, perscrutai-lhes as ideias e os atos, e reconhecereis que, acima de tudo, lhes faltam as qualidades distintivas do Cristo, a humildade e a caridade, sobejando-lhes as que o Cristo não tinha, a cupidez e o orgulho. Né? Notai, ademais, que neste momento há em vários países muitos pretensos Cristos, como há muitos pretensos Elias, muitos João ou Pedro, e que não é absolutamente possível sejam verdadeiros todos. Tende como certo que são apenas criaturas que exploram a credulidade dos outros e acham cômodo viver à custa dos que lhes prestam ouvidos, ouçam os que tiverem ouvido. Desconfiai, pois, dos falsos profetas. Máxime numa época de renovação, qual a presente, porque muitos impostores se dirão enviados de Deus. Eles procuram satisfazer na terra a sua vaidade, mas uma terrível justiça os espera. Podeis estar certos. Erasto, Paris, 1862. Então, pedi para a Regina fazer nossa oração, né, Regina? Sim, oremos. Agradecer a Deus por todas as oportunidades de conhecimento, esclarecimento. E pedir, como eterno pedinte que somos, aos espíritos protetores dos nossos lares, nossos protetores, que nos dê a intuição, o discernimento, para que venhamos a compreender o verdadeiro sentido de tudo aquilo que aqui estudarmos. E rogar ao Pai que sua luz, sua misericórdia se espalhe em todos os lugares. Já sabemos que assim o é, mas que todos possam desenvolver a capacidade de absorver esse amor, essa misericórdia. Fica conosco, Senhor, hoje e por tudo sempre. Que assim seja.
Que assim seja, graças a Deus, os irmãos. Vamos continuar, né? Nós estamos estudando Mecanismos da Mediunidade, André Luiz. Nós já falamos mais de uma vez, quando nós começamos a ler esse livro, né, gente? Nós estamos lendo, a verdade é essa. Porque isso é um livro muito científico, não é? Mas o Chico escreveu, né? Ele e o Valdo Vieira. Esse livro ele foi escrito a duas mãos. Valdo Vieira, Chico Xavier. Cada um escrevia um capítulo. Então, ele fala muito da ciência espírita. Como nós estamos estudando a mediunidade do ponto de vista orgânico e psíquico, esse livro, ele é uma das bases, evidentemente, do livro dos médiuns, né, também, mas toda a obra do André Luiz, né, o André Luiz, ele é essa alma que veio falar muito dessa nossa relação com a sociedade, com o meio, não é? Fazer só um parênteses, que eu acho interessante, né? Esses três vórtices do conhecimento que Emmanuel, André Luiz e Dona Ivone, Dona Joana de Ângeles, nos trouxeram de conhecimento. Então, o André Luiz, ele vem falar e trabalhar a nossa relação com a sociedade, eu e a sociedade. Claro que ele fala de tudo, mas basicamente isso é o forte do André Luiz, eu e a sociedade. Tanto que quando nós lemos André Luiz, e logo que chegamos à doutrina espírita, a nossa consciência se expande assim que a gente conhece o espiritismo, e a primeira coisa que nós queremos modificar em nós são comportamentos. Comportamentos sociais. Então, se a pessoa fuma, ela quer parar de fumar, se ela bebe, ela quer parar de beber. São comportamentos. Se ela fala alto, ela quer... Enfim, que são coisas que são mais visíveis para nós, não é? Nós enxergamos comportamento, ele é algo que se exterioriza de nós para os outros, na direção do outro, e nós também conseguimos enxergar mais o nosso comportamento. Conforme nós vamos modificando o comportamento, nós vamos nos voltando para o nosso interior. Aí, Emmanuel trabalha eu e o outro, a minha relação com aquele outro mais próximo, aquele que praticamente é com quem eu não consigo modificar o meu comportamento, que é dentro da minha casa, né? Porque na sociedade, no trabalho, nós conseguimos. Mas quando é dentro de casa, na família, então o Emmanuel trabalha essas relações, eu e o outro, mas eu e o próximo, mas é aquele próximo que está ali como sendo aquele universo com o qual nós vamos relacionar. Então, Emmanuel vem trabalhar isso, então é uma dimensão mais profunda. E Dona Joana de Ângeles, depois que nós conseguimos um certo grau mínimo de tolerância, de paciência, disso, daquilo outro, nós descobrimos que nós ainda precisamos aprender a ficar conosco mesmo, né? Eu comigo mesmo. Então, o autoconhecimento, Dona Joana de Ângeles. Então, são esses três votos, eles são níveis de consciência que nós vamos ultrapassando. E o André Luiz, então, ele fala das nossas relações, ele fala da nossa mediunidade. Mediunidade é relação, é onda magnética, são ondas. Quando nós, nesse momento aqui, nós estamos conversando, vocês estão me ouvindo, né? Ouça quem tiver ouvido de ouvir, né? O que isso significa, né? Isso significa que conforme Jesus estava dizendo o quê? Veja quem tiver olhos de ver, quem tiver ouvidos de ouvir. Ele estava falando
dos nossos sentidos mais acurados. Estava falando da mediunidade, da nossa capacidade de invadirmos um universo que os nossos sentidos comuns não conseguem se relacionar com facilidade. Os olhos, os ouvidos mesmo, né? Então, não está falando do olho, do ouvido. Está falando de uma dimensão maior. Então, nesse livro, André Luiz começa a falar dessas ondas magnéticas. Está falando de ondas, nós estávamos vendo ondas aqui. Homens e ondas. Então, continente do infrassom. Ajustam-se ouvidos e olhos humanos a balizas naturais de percepção, circunscritos aos implementos da própria estrutura. Então, o nosso ouvido, ele tem uma estrutura, ele consegue captar ondas sonoras até uma vibração X. Os olhos conseguem captar ondas luminosas até uma vibração X, porque a onda, ela é algo que se propaga, não é? Nós damos o exemplo, o que é uma onda? Tem um lago silencioso, tu joga uma pedrinha, aquilo que se propaga são ondas. Então, abaixo de 35 a 40 vibrações por segundo, abaixo disso, a criatura encarnada, ou que ainda se mostre fora do corpo físico, em condições análogas, aquele que desencarnou, mas que ainda tem uma estrutura grosseira, ela movimenta-se no império dos infrassons. Aí eles dizem assim, outros autores admitem que estes infrações começam abaixo de 18 vibrações, tá? Porquanto os sons continuam existindo, sem que disponha de recursos para assinalar. Então, nós não ouvimos, mas outros animais ouvem. Por exemplo, morcego, não é? Ele se movimenta por som, tanto que ele não bate nada, não é? E a gente não ouve isso, mas isso existe. Isso está se propagando. É uma onda sonora que está se propagando, mas que nós não ouvimos. Assim, existem informações espirituais que se propagam por ondas magnéticas e que nós também não captamos. A ponte, aqui ainda está dando explicações, né, de como que tudo isso funciona. É ciência, né? Ciência espírita. Nós também temos que, igual eu falo, nós temos que ler para a gente saber que existe, para que nós também, aos poucos, nosso ouvido vai ampliando, né? A gente vai tendo mais ouvidos de ouvir. A ponte, pressionada por grande veículo, ou a locomotiva que avança sobre trilhos, agita a porta de residência não distante. E esses dias, eu estava saindo de casa com meu filho, né? Aí ele falou assim, mãe, a senhora viu que o nosso muro tem essa rachadura bem no meio? Eu falei, vi, filho, você tem a idade do muro. Aí ele falou, pois é, não vai cair? Eu falei, não, vai cair não. Eu falei, isso aqui é a onda sonora, que é a nossa casa, ela ficou uma rua com muito movimento, então rachou aí, né? Eu falei assim, eu sinto movimento lá no meu quarto, né? As coisas lá, esse movimento, às vezes pode acontecer até de quebrar piso, essas coisas assim, né? Que é a onda, que ela vai se irradiando. Então, agita a porta, né? Porta às vezes, um terremoto. Lá nos Andes, a gente não vê, às vezes, né? Aquela onda. Porta essa cuja inquietação se comunica a outras portas mais afastadas, em regime de transmissão infrassom. Nesse domínio das correntes imperceptíveis, identificaremos as ondas eletromagnéticas de Hertz a se exteriorizarem da antena alimentada pela energia elétrica.
e que, apresentando frequência aumentada, com o emprego dos chamados circuitos oscilantes, constituídos com o auxílio de condensadores, meu Deus do céu, produzem as ondas da telegrafia. Assim, ele é tempo telégrafo, gente. Nós estamos falando por ondas magnéticas. Vocês estão ouvindo a minha voz, não tem telégrafo aqui, que é, né, aquele negocinho que chegava. Vocês estão vendo, estão me vendo, eu estou vendo a Regina, não é? Vocês estão, inclusive, sentindo a minha emoção, que isso vai. Eu transmito, às vezes eu ficar meio tensa, a pessoa sente, não é? A gente fica, às vezes. Por quê? Porque a onda magnética, ela carrega com ela informações, sensações. A gente sempre fala, se abriu um WhatsApp, a depender da mensagem, teu coração pode acelerar. Né? Baixe, é uma onda que você pega, não é? Mas é que está falando do telégrafo ainda, né? Da telegrafia sem fio e do rádio comum. Começando pelas ondas longas até aproximadamente 1.000 metros, na medida equivalente à frequência de 300.000 vibrações por segundo, ou 300 quilociclos. Antigamente, né, quando a gente ouvia muito rádio, não tinha não sei quantos megahertz, né, não era? Na sua onda tal, não sei o que, megahertz tal, sei nem o que é isso, só sei que você tinha que sintonizar na frequência, na onda, não é? Mediunidade é isso, é frequência, é sintonia. E avançando pelas ondas curtas, além das quais se localizam as ondas métricas ou decimétricas, disciplinadas em serviço do radar e da televisão. Já tinha televisão. Radar. Mas ainda era televisão preto e branco, né? O telefone, como que seria, né? Era só o telefone. Em semelhantes faixas da vida, que a ciência terrestre assinala como continente do infrassom, circulam forças complexas, contudo, para o espírito encarnado, ou ainda condicionado às sensações do plano físico, não existe nessas províncias da natureza senão silêncio. Então, e veja que ele usa a palavra sensações, né? Se você está encarnado ou está desencarnado, mas está condicionado ainda à crosta terrestre, existe um longo campo aí de silêncio, não é? Então, meus queridos, vai dar para ler só mais um textozinho. Então, o que acontece? Quando nós falamos assim, eu só acredito no que eu vejo, ou eu só acredito no que eu ouço, você é enganado o tempo inteirinho, não é? Por quê? O que nós vemos? O que a gente ouve? A gente ouve um pedacinho assim. Pedacinho. E nós vemos outro pedacinho. Quanta coisa que está à nossa volta agora, nesse momento, e nós não vemos. Simplesmente não vemos. Porque nós não conseguimos perceber. E tem outra, Márcia. A gente só vê e só ouve o que o outro quer que a gente veja e ouve, né? Sim. E nem sempre é verdade. Nem sempre é verdade. E tem realidades também que nós não vemos. Né? Tem realidades. Esses sons da natureza. O Chico, ele conversava com as árvores. Mas como é que ele conversava? Ou em português, em inglês, em francês? Não, na língua da planta. Através das vibrações que ela emitia, não é? Os animais.
Tem gente que conversa, sabe, conforme o tempo que você tem, né, de relacionamento com um animalzinho, um gatinho, um cachorrinho, você vai conseguir se comunicar. Em qual língua? São ondas magnéticas, né, que vêm com informações. Eu tenho um monte de gatos, quem me conhece sabe. E com muitos deles, aliás, na verdade, praticamente todos, cada um tem uma comunicação. Aqui na família, né, todo mundo já sabe como que cada um se comunica. E não é uma língua articulada, né? Essa percepção do que ele quer nos passar, ela vem por uma onda magnética que ele emite e que nós, por estarmos atentos e vigilantes, conseguimos perceber. Ou por amar, mediunidade é amor. Quando amamos, também percebemos. Então, sons perceptíveis. O que é mediunidade? É uma função do organismo de senso e de percepção. Perceber. Então, que sons nós podemos perceber? Aumente-se a frequência das ondas nascidas do movimento incessante do universo e o homem alcançará a escala dos sons perceptíveis, mais exatamente qualificáveis nas cordas graves do piano. Nesse ponto, penetraremos a esfera das percepções sensoriais da criatura terrestre, porquanto, nesse grau vibratório, as ondas se transubstanciam em fontes sonoras, que afetam o tímpano, gerando os tons de Tartini, ou tons de combinação, com efeitos psíquicos, segundo as disposições mentais de cada indivíduo. Então, a música, né? Tem música que todo som nos afeta psiquicamente. Então, a depender do que essa onda magnética nos traz, nós vamos nos equilibrar, nos desequilibrar. Por isso que as músicas clássicas, né, Beethoven, Bach, Mozart, cada uma ela tem uma função. E também as músicas telúricas, aqueles sons de percussão, né, que mexe com o corpo. Então, eleva-se-nos o diapasão. Sons médios, mais altos, agudos, superagudos. Na fronteira aproximada de 15.000 vibrações por segundo, não raro, o ouvido vulgar atinge a zona limite. Então, além disso, a gente não vai. Há pessoas, contudo, que depois desses marcos, ouvem ainda. Animais diversos, quais os cães, portadores de profunda acuidade auditiva, escutam ruídos no ultrassom, para além das 40.000 vibrações por segundo. Assim como também o olfato, né? O cachorro, por exemplo, se nós temos X terminais nervosas assim, no nosso olfato, o cachorro tem 1 trilhão a mais do que nós, por isso que a percepção dele é maior. E por isso que o médium sensível, ele tem mais terminais nervosos, por isso que ele é sensitivo, por isso que ele sente mais, por isso que ele sofre mais. Então, prossegue a escala ascendente em recursos e proporções inimagináveis aos sentidos vinculados ao mundo físico. Então, chega a ser inimaginável. Tá bom? Então, isso aqui é só para a gente ter uma noção de que a mediunidade, enquanto função de senso e de percepção, ela está numa faixa que é diferente dos ouvidos e dos olhos, enquanto ondas, né, sonoras, enquanto ondas luminosas, é diferente. Quando o vidente fala, eu vi um espírito, ele não viu com os olhos. Não foi onda luminosa que ele viu. Tanto que ele fecha o olho e continua vendo, né? A gente fecha o olho, sonha e tem imagens. Tá bom? Então, o médium audiente, ele pode botar quantos tampões ele quiser no ouvido. Quem assistiu o filme Ghost sabe, né? Daquela... Quanto que meu Deus, eu não queria ser médium audiente jamais. Porque já imaginou? Ficar falando na cabeça, né, da pessoa. Tá bom, meus amores? É isso.
Terminamos aqui, hoje, por hoje. Maravilha. Não é? Nossa, acabamos ficando só nós. Mas tá bom. É isso. Eu tô aqui. Ah, Hoje é o mecanismo da mediunidade, né? é isso que eu estava lendo. Então, É a que gente ele é tem... uma das nossas. Ele é um livro de apoio, né? Da fenomenologia. Então, por isso que nós resolvemos estudar ele, porque Não, o pessoal não achar que isso saiu da nossa cabeça, né? Não foi, né? E nem da cabeça do Sérgio excelente. Felipe, né? Excelente. Mas agora que eu lembrei que está gravado, depois eu faço. Tudo Eu ia, gravadinho. eu ia fazer uma propaganda de canal, mas então... Se quiser, pode fazer, não tem problema nenhum. Mas, Tem um espírita maravilhoso, é o Otacílio. Então, hum, ele está fazendo os estudos desses livros espíritas. Se não me engano, é até o mecanismo. nossa, é bom saber. Porque é Eu bom vou a passar gente, o link para vocês, tá? Ótimo. Eu no nosso. adoro. Ele é professor, é físico, espírita mesmo. É mineiro. Como é o nome dele? Otacílio. É da turma do Haroldo. Nós em Minas Gerais, hein, Dulce? Sempre. É isso aí. Eu estudo com os mineiros, não tem jeito. Já falei. Eu já entendi isso. Muito Uhum. bem, meus amores. Então, Dulce, faz a nossa oração. Tá bom? Faço assim. Senhor, só agradecer. Mais um dia envolvidos pela espiritualidade amiga, que nos dirige, que nos orienta, que nos assiste, e tem para conosco todo esse carinho, todo esse amparo. Possamos, Senhor, ir então para os nossos serviços diários e, ao sairmos do corpo, podermos estarmos em ambientes que possam continuar o aprendizado e, se possível, Senhor, podemos trabalhar também, que amanhã, um novo dia, semana, possamos estar juntos em outros horários, em outros dias, dando continuidade a esse aprendizado, a esse estudo. Assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada.